Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Tô aqui para mais um vídeo no canal do YouTube. E hoje esse vídeo é grande, gente. Esse vídeo é bem importante. Como vocês devem todos saber, dia 12 de novembro entrou em vigor a medida provisória 905 de 2019, dia 12 de novembro, presente data. Então, um vídeo atualizadíssimo aí para vocês, meus amigos. E vamos debater esse MP 905 que trouxe várias alterações trabalhistas. É óbvio, gente, que é bom deixar claro que um primeiro vídeo, um primeiro comentário, uma primeira análise. Tem muito debate ainda pela frente. Inclusive, depois vou procurar gravar vídeos individuais dos temas. Hoje, esse primeiro vídeo é uma primeira análise geral, para deixar você atualizado. E depois eu trago alguns vídeos menores no decorrer dos dias, da semana, aí especificamente de cada tema. Tranquilo? Primeiro é uma medida provisória, como vocês sabem, um ato proveniente do presidente da República, que tem um prazo de vigência para ver se ela vai ser ou não ser convertida em lei. Fechou? Mas olha só, o primeiro comentário que eu faço, a medida provisória criou a figura do contrato de trabalho verde e amarelo. Contrato de trabalho verde e amarelo. O que é isso, gente? Tá lá na lei, tá logo no artigo 1º, que fica instituído a criação de novos postos de trabalho. Então, para a criação de novos postos. Será que vai criar? A ideia da reforma trabalhista não chegou a criar tantos novos postos de trabalho assim, não. Não diminuiu tanto o desemprego. Vamos aguardar para ver. Mas veja só as peculiaridades. Primeira, ela serve para a contratação de pessoas entre 18 e 29 anos de idade. Então, primeira pegadinha, primeira atenção da letra de lei, 18 a 29 anos de idade. Eu, como tô com 28, eu posso, tô brincando. Dos 18 aos 29 anos de idade, ok? Para fins do registro do primeiro emprego em carteira de trabalho. Olha só. Para a caracterização de primeiro emprego, não vai ser considerado, então não impede a ideia de primeiro emprego o fato do cara ter sido menor aprendiz, o fato da pessoa ter sido contrato de experiência, o fato da pessoa ter tido um contrato de trabalho intermitente, o fato de ter sido trabalhador avulso. Isso não descaracteriza a figura do primeiro emprego. Tranquilo? Depois, olha só, a lei expressamente fala, será realizada exclusivamente para novos postos de trabalho. Então, pela letra de lei, não poderia ser usado para substituir empregado que já está trabalhando. Porque a lei fala novos postos de trabalho. Vamos esperar. Que terá como referência a média total dos empregados registrados na folha de trabalho de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2019. Então, na empresa, você vai fazer um balanço de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2019, vai ver na empresa, tem 100 empregados. Então, não pode usar essa figura para o 100, porque não são novos postos de trabalho. A partir de 100, o que surgir de novos postos pode utilizar o contrato de trabalho verde e amarelo. Olha só, gente, tem mais. Fica limitada a 20% da empresa esse tipo de contrato. Tudo bem, ótimo, tem um teto, 20% de total de empregados. O que mais? As empresas com até 10 empregados, inclusive aquelas constituídas após janeiro de 2020, ficam autorizados a contratar nessa modalidade na hipótese de o quantitativo de 10 empregados ser superado esse limite de 20%. Uma regrinha, mais para quando as empresas têm até 10 empregados, por causa do 20% para quem tem 10, fica um limite muito baixo. Depois, gente, presta atenção, olha agora. Um empregado que foi contratado por outras formas de contrato de trabalho, uma vez dispensado, não pode ser contratado pelo mesmo empregador na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo pelo prazo de 180 dias. Ufa, para evitar aquelas dispensas. Vamos dispensar geral, surgindo novos postos de trabalho, a gente pega já empregado, que já foi empregado nosso, trabalhador que já foi empregado nosso, tem esse prazo de 180 dias, tranquilo? O que mais depois, meus amigos? Presta atenção, são várias coisas, olha só. Remuneração, nesse contrato de trabalho verde e amarelo, a remuneração pode ser de até um salário mínimo e meio nacional. Então a lei fala, poderão ser contratados trabalhadores com salário base mensal de até um salário mínimo e meio nacional, é o teto. Depois, gente, olha só, são garantidos todos os direitos da Constituição, são garantidos todos os direitos da CLT e em normas coletivas, desde que não contrários a essa medida provisória. Agora, é um contrato por prazo determinado, presta atenção, 24 meses, a critério do empregador, é o empregador que define. Tem que ser até 24 meses, até. Então pode ser menos? Pode. Depois, olha só,
pode ser utilizado para qualquer atividade. Presta atenção, gente. Não tem limitação quanto à atividade. Lembra? No intermitente chegou a ter na figura do aeronauta. Aqui não. Qualquer atividade. Transitório, permanente. Substituição transitória de pessoal. Qualquer situação pode contratar dessa forma. Depois, não se aplica o 451 da CLT, que fala que se prorrogar mais de uma vez vira prazo indeterminado. Aqui não se aplica. Certo? Agora, se ultrapassar o prazo de 24 meses, aí sim vira prazo indeterminado. Agora presta atenção. Olha uma regrinha que vem aqui. Ao final de cada mês ou de outro período trabalhado, ou de outro período acordado pelas partes, desde que inferior ao mês, vai pagar a remuneração, 13º proporcional e férias proporcionais. Então, olha só, ele vai receber picadinho o 13º, picadinho as férias, ao final de cada mês ou outro período, desde que seja inferior ao mês. Então, pode ser ao final de cada semana, ao final de cada quinzena, vai receber a remuneração, tudo bem, mas também o 13º e, principalmente, férias proporcionais com o terço, ou seja, o cara não goza férias. Se o cara tá trabalhando, recebendo ao final de cada vez férias proporcionais, por que ele vai receber as férias depois? Mas, professor, mas se ele tiver mais de 12 meses, e aí? Já um primeiro polêmica da lei. Porque a lei fala que pode ser até 24 meses, então ele teria 2 PA, 2 períodos aquisitivos, e ele está recebendo as férias. E o gozo de férias? Ele goza, mas já recebeu? Pode ser uma interpretação boa, pelo menos está garantindo o direito ao descanso, mas ele já recebeu. Não vai receber naquele momento, porque ele já foi recebendo proporcionalmente. Interessante. Agora vem, lembra da multa do FGTS? FGTS, para quem não entende inglês, como regra 40%. Nesse contrato, a multa do FGTS na hora da dispensa cai para 20%. Sério? É. Para tentar compensar, o que fizeram? Olha que absurdo. É devido à multa de 20% até na justa causa. Por que eu quero dizer que é um absurdo? Lógico, dar um direito ao empregado nunca é um absurdo. Porém, se você analisar a ideia do Instituto, rescisão por justa causa, e a ideia do Instituto, indenização por dispensa imotivada, que para isso que foi criada a multa do FGTS, olha que incompatível, gente. Mas está na lei. Reduziram para 20%, mas garantiram para justa causa. Tranquilo? Depois, gente, presta atenção agora, olha só. O FGTS, que todo mundo sabe é recolhido mês a mês, 8%, nesse contrato cai para 2%. Cai para 2% independente do valor da remuneração. Depois, aqui tem uma novidade muito boa para a empresa. Nesse tipo de contrato, a empresa fica isenta de diversas contribuições previdenciárias, como, por exemplo, a contribuição do inciso 1º do artigo 22 da Lei 8.212, do salário e educação, de contribuição social ao Sistema S. Tem várias isenções tributárias para a empresa que utiliza desse contrato. Tranquilo? Depois, não se aplica para esse contrato a regra do artigo 479, da indenização quando um contrato a prazo é rescindido antes do término. Lembra que você paga até a metade do que faltava ou o empregado é obrigado a reembolsar o que faltava pela metade? Não se aplica. Aqui não. Aqui se aplica a regra do 481 da CLT, da cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Tranquilo? Depois, nesse tipo de contrato, eles têm direito ao seguro-desemprego. Depois tem novidade de seguro-desemprego, se prepara. Olha só, gente, ainda quanto a esse contrato, ficou previsto o seguinte, que empregado e empregador podem utilizar do acordo extrajudicial, sabe para quê? Para reconhecimento de cumprimento de obrigações trabalhistas. Especificamente deixou claro, sabe a modalidade do acordo extrajudicial? Pode ser usado para reconhecer o cumprimento de obrigações trabalhistas. Obrigações de fazer, não fazer, é genérico demais isso, gente. E perigoso, mas vamos aguardar. Depois, olha só, gente, presta atenção. Fala que se a atividade for de risco, o empregador poderá, não é um dever, é uma faculdade, poderá contratar um seguro privado de acidentes pessoais do empregado. Seguro privado de acidentes pessoais para empregados que vierem a sofrer infortúnio. O seguro, a morte, danos, dano estético, danos morais. Esse seguro, pelo menos a lei fala expressamente, não exclui a indenização do empregador. Deus é pai, na hipótese de dolo ou culpa. Agora, gente, presta atenção. Caso o empregador contrate esse seguro e o empregado esteja em situação de risco com direito adicional de periculosidade, se prepara, tá sentado?
o adicional de periculosidade cai para 5% sobre o salário base. O adicional de periculosidade, lembra? 30%. E se o empregador fizer um seguro nesse tipo de contrato, cai para 5%. Uma economia de 25%. Meu pai, e mexe direto no bolso do trabalhador. Tranquilo? Respira, certo? Olha só, minha gente, presta atenção. A possibilidade de utilizar desse contrato tem prazo. 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Tá lá, 2 anos de possibilidade. 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Tranquilo? Essas são as modalidades, essas são as novidades do contrato de trabalho, verde e amarelo. Fechou? Tranquilo? Respira. Tem mais novidade da MP. Agora vamos direto aonde? Para nossa CLT. Teve várias alterações na CLT. Mas antes disso, antes de chegar na CLT, a medida provisória criou um negócio chamado Programa de Habilitação e Reabilitação Física. Ótima ideia. Lá fala que o Programa de Habilitação e Reabilitação Física englobará as seguintes ações: serviços de habilitação e reabilitação dos empregados, aquisição de recursos, programas e projetos elaborados pelo Ministério da Economia para a prevenção de redução dos riscos. Ótima ideia. Só que presta atenção agora. Tem um artiguinho aqui que me preocupa, o artigo 21. Fala que, olha agora, para custear esse programa, presta atenção, receitas vinculadas ao programa, os valores decorrentes dos TACs firmados pelo MPT, os valores decorrentes de danos morais coletivos decorrentes de sentenças ou acordos judiciais firmados pelo MPT, decorrentes de acordos judiciais ou de termo de ajuste de condutos firmados pelo MPT. Meus amigos e amigas, eu discordo. O MPT ele é livre para destinar o TAC para onde ele quiser. O valor arrecadado pelo TAC para onde quiser. Você está violando uma atribuição do Ministério Público do Trabalho, do meu ponto de vista. E aqui fala expressamente, serão obrigatoriamente revertidos os valores do TAC e do dano moral coletivo. Está no artigo 21 da medida provisória. Então me preocupa muito, meus amigos, essa daqui. Eu falei em sentença, mas na verdade ele fala de acordos judiciais ou de termos de ajustamento de condutos. Os danos morais coletivos dos acordos judiciais e dos TACs. Não vinculou a decisão judicial. Peço desculpa, os acordos judiciais ou dos TACs. De um certo modo vincula na parte do acordo judicial, tudo bem, mas não é da sentença. Fechou? Então presta atenção nessa novidade. Agora sim, gente, vamos para a CLT, olha só. Presta atenção, são várias alterações, eu vou ter que fazer um resuminho aqui. Primeira alteração, vou destacar as mais importantes. Primeira alteração está no artigo 39, parágrafo 1º, é sobre a carteira de trabalho. Esse artigo falava que, o texto antigo, o parágrafo 1º antigo, falava que o juiz do trabalho, ele poderia determinar para a secretaria da vara fazer anotação na hipótese do empregador não fazer. Agora mudou. Na hipótese de reconhecido vínculo, o juiz do trabalho vai comunicar a autoridade competente para que proceda às devidas anotações. Saiu do Poder Judiciário, de uma certa forma. A autoridade competente, ou seja, o órgão emissor da carteira de trabalho, a nova carteira de trabalho eletrônica, como vocês sabem. Tranquilo? E tem um novo artigo 47B, que fala que, sendo identificado pelo fiscal do trabalho a existência de emprego não registrado, presume-se-á configurada a relação de emprego pelo prazo mínimo de 3 meses em relação à data da irregularidade, certo? Então fica atento a um artigo novo de fiscalização do trabalho. Teve outras alterações da fiscalização do trabalho, depois eu volto. Agora, gente, presta atenção. Alterações no artigo 67 e 68 da CLT quanto ao trabalho aos domingos. Lá está previsto, meus amigos, agora, o trabalho ao domingo, 24 horas, o que é assegurado o repouso semanal de 24 horas consecutivas, tranquilo, preferencialmente aos domingos, igual está na Constituição. Agora vem, fica autorizado o trabalho aos domingos e aos feriados. Olha agora, presta atenção. No setor de comércio, a folga deve coincidir, o repouso semanal deve coincidir com um domingo, no mínimo, uma vez no período de 4 semanas. Setor comerciário, 4 semanas. E agora, presta atenção. Para o setor industrial, 7 semanas. Isso é questionável. A jurisprudência toda nossa sempre defendeu que pelo menos tinha que ser um domingo ao mês. 4 semanas, vai, pelo menos. Para o setor industrial agora, 7 semanas. O cara pode trabalhar 7 semanas sem folgar
aos domingos, porque uma vez ao mês, no mínimo, no período máximo de 7 semanas, tem que coincidir com o domingo. Tranquilo? Fora isso, vai folgando em outros dias. Depois, gente, bancário. Foi alterado 224 da CLT contra o serviço bancário, prevendo que fica exclusivamente limitado aos caixas a jornada de 6 horas. As outras atividades vai ser jornada de 8 horas. E mais, mesmo do caixa, essa jornada de 6 poderá ser objeto de negociação coletiva, ser ampliada, meus amigos e amigas, inclusive pelo próprio caput do dispositivo, o caput não, o enunciado, o título do dispositivo, inclusive para poder ter trabalho aos sábados, ampliando a jornada. Tranquilo? Então presta atenção, porque fala 6 horas diárias, 30 semanais, podendo ser pactuada a jornada superior a qualquer tempo, nos termos do artigo 58, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Tranquilo? Então fica atento, certo? Para os demais empregados, a jornada é de 8 horas. Agora vem o novo parágrafo 4º do artigo 224. Ele arrebenta a súmula 109 do TST e demonstra o que foi previsto na negociação coletiva aqui dos bancários de São Paulo. O quê? Que se a decisão judicial, naquele caso, afastar o enquadramento de cargo de confiança e mandar pagar horas extras acima da sexta, deve compensar a gratificação de função recebida. Deve compensar a gratificação de função recebida. Então, se eu falou que era cargo de confiança, na verdade ele era caixa. Provou que ele era caixa, jornada de 6 horas. Só que durante um tempo ele ficou recebendo aquela gratificação de 1/3. Esse valor da gratificação de 1/3 vai ser compensado com a condenação das horas extras. Esquece a súmula 109 do TST. Com todo respeito, quem entende o contrário, isso é um absurdo. O banco está se beneficiando da própria torpeza. Venire contra factum próprio. Ele fraudou ao colocar alguém de cargo de confiança que não é. E ainda vai se beneficiar mandando deduzir a gratificação? Agora é lei. Depois, gente, outra novidade. Alteração quanto à alimentação. A alimentação virou salário, deixou de ser salário de qualquer forma. A alimentação é verba indenizatória de qualquer forma. Não é mais em nenhuma situação salário in natura a alimentação. Novos parágrafos 5º. Novo parágrafo 5º e alteração do parágrafo 5º do 457 e alteração do 458, fechou? Depois, presta atenção aqui. Gorjeta foi novamente regulamentado. Lembra aquele baguncinha que a reforma trabalhista fez, revogando os parágrafos sobre a gorjeta? A medida provisória trouxe os parágrafos da gorjeta no 4, na verdade, criou um novo artigo 457A e trouxe os parágrafos regulamentando os direitos relacionados à gorjeta, a possibilidade do empregador reter até percentual relacionado à gorjeta, tá, gente? 20 ou 33% para fins de tributos, ok? Fica atento. Trouxe aquela novidade, aquela previsão da integração no contrato, na remuneração da gorjeta recebida há mais de 12 meses. Vale a pena dar uma lida. Tranquilo? Outra alteração foi alterado o parágrafo 8º do 477 da multa. Lembra de um salário? Continua igual, Deus é pai. Mas corrigiu aquela previsão de multa administrativa que já estava ultrapassada, determinando aplicar a penalidade do artigo 634-A da CLT. E aqui já te aviso, 634-A é um novo dispositivo com diversas penalidades conforme o nível de lesão. Dá uma olhada. E agora eu já até puxo, lembra? Foi alterado muito o procedimento de fiscalização do trabalho. Dá uma olhada no novo capítulo de fiscalização do trabalho. O sistema de duplas visitas foi amenizado. As penalidades, como eu falei agora no artigo 634-A, existem faixas de valores conforme o grau de ofensa. Tranquilo? Aceitado? Tem mais coisa ainda. Ufa! O 879, parágrafo 7º, criado pela reforma, já foi alterado. Esse parágrafo 7º, 879 da CLT, falava-se do índice de correção monetária da TR. Esquece. Volta pro IPCA. Aqui até que foi justo, gente, pelo menos. Por quê? Porque olha quando a jurisprudência falava, o IPCA. Volta para o IPCA. Tranquilo? Pelo menos está conforme a jurisprudência. Só que aqui, olha como ficou o texto. Que deve ser aplicado por todo o prazo decorrido entre a condenação e o cumprimento de sentença. Esse índice de correção. Sendo que a súmula 381 fala que a partir do mês seguinte ao da prestação de serviço.
Esse textinho ficou confuso, viu, minha gente? Ficou confuso. Entre a condenação e o cumprimento da sentença, será que então limitou a correção monetária só a partir da condenação? E aí fica estranho, porque correção monetária é desde o descumprimento. E dos juros? Mexeram no artigo 883 da CLT e no artigo 39 da Lei 8177 de 91. Quanto aos juros, você estava acostumado que era 1% a partir do ajustamento da ação. Esquece. Agora os juros serão da poupança. Os juros da caderneta de poupança, baita juros, né, gente? Da caderneta de poupança a partir da data em que for ajuizada a reclamação trabalhista, ok? A partir da data do ajuizamento da reclamação trabalhista, juros, tranquilo? Então fica atento. Depois, meus amigos, tem mais? Tem. Presta atenção agora. Seguro-desemprego. Lembra? Tá sentado? O que é o seguro-desemprego? Lembra que é um benefício com natureza até previdenciária que serve para custear um período de desemprego. Ou seja, o cara não tem nada. Foi alterado o artigo 4B de bola da Lei do Seguro-Desemprego, a Lei 7998 de 90. Desculpa. Foi criado o artigo 4B de bola da Lei 7998 de 90. E sabe o que fala? Que vai ter tributação no seguro-desemprego. É, meu amigo. Vai ter tributação no seguro-desemprego. Vai ser tributado. A parte boa é que nesse período, pelo menos, ele se mantém na qualidade de segurado. Mas vai ter tributação de contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego, meu bom amigo, minha boa amiga. Tá aí, minha gente. Ufa, 20 minutos de vídeo, hein? Certo? Para falar rapidamente de todas as alterações. Fica tranquilo. Mande suas sugestões de alguns temas que você quer que eu grave sobre a MP 905, que eu aprofundo, faço vídeos separados. Me adicione no Instagram, @MarcosScalestro, e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos que explica direitinho as novidades da MP 905. Fechou? Bons estudos, até a próxima.